Olá, eu sou a Prof. Paula Mota e estou aqui diretamente do Estética em Foco Online para a gente dominar a arte da limpeza de pele. No nosso primeiro dia, a gente viu conceitos importantes e falou sobre avaliação e a importância de uma avaliação bem feita para que a gente domine essa arte maravilhosa que é um xodó na minha vida. Então, hoje, a gente avança mais um pouco e vai falar sobre aspectos importantes, equipamentos e também sobre o passo a passo da limpeza de pele. Então, vamos junto. De volta, então, hoje, no dia 2, para a gente falar de associações, eletrotermofototerapia, equipamentos, nesse super evento do Estética em Foco Online, dominando a arte da limpeza de pele. Quando a gente fala de avaliação, a gente tem dois recursos que eu particularmente gosto muito de usar na minha avaliação, que é o analisador digital, um deles, e o outro, a lâmpada de Wood. Então, vou falar primeiro sobre o analisador digital. O que é esse analisador digital? Nada mais é do que uma bioimpedância. O que ele vai fazer é passar uma corrente elétrica ali na sua pele e vai demonstrar a quantidade de óleo e de água. Lembra que eu falei ontem da importância do equilíbrio de óleo e água? Esse aparelhinho ele vai nos ajudar justamente a mostrar para o nosso paciente que aquela pele está desequilibrada. E você consegue vender mais, porque quando a gente mostra para ele nessa bioimpedância que a pele dele está desidratada, que está precisando desse equilíbrio, ele acaba investindo mais nas revitalizações e no home care, que você vai vender para ele. Então, se eu falo de bioimpedância, a gente tem que lembrar que quando eu tenho um baixo conteúdo iônico, eu tenho baixa condutividade, eu tenho uma alta resistência. Então, o óleo vai ter alta resistência a essa eletricidade. Ao contrário da água, que vai ter uma baixa resistência, ou seja, alta condutividade. E é assim que ele funciona. Quando a gente coloca o aparelho na pele do nosso cliente, a gente vai ver que quando fica vermelho é justamente quando eu tenho uma quantidade maior de óleo do que de água. O ideal é que a gente tenha o dobro de água para a quantidade de óleo. A lâmpada de Wood também é um excelente recurso para a gente utilizar. E hoje a gente tem aquelas cabines que nos ajudam muito, porque dentro da cabine o nosso paciente consegue visualizar no espelhinho o que a gente está vendo e falando para ele. Basicamente, ela foi descrita em 1903 pelo físico Robert Wood e ela se baseia no princípio de fluorescência emitida pela pele quando a gente está nessa luz da lâmpada ultravioleta. Quando a gente fala nesse exame, a gente consegue perceber disfunções específicas, como melasma, e aí aqui, olha que interessante, quando ela está aqui na lâmpada, eu consigo perceber áreas em que esse melasma está mais exacerbado, mais escuro, que é justamente essa absorção. Isso me constitui, me caracteriza que esse melasma ele está mais superficial, ou seja, mais fácil de ser tratado. Já aqui, ó, eu vejo que ele não está tão escuro quanto nos outros locais. E isso me mostra que ele está mais profundo. Então, a gente consegue gerar uma característica mais assertiva até para o tratamento, para pensar nessa conduta. A gente consegue ver acromias, hipocromias, as hipercromias, como melasma, epidérmicas e dérmicas, a oleosidade dessa pele, os comedões ou os famosos cravos, eles aparecem laranja neon. E a gente consegue perceber, por exemplo, quando alguém passou maquiagem, fica meio roxo ou até fluorescente, tipo verde-limão. A desidratação, a pele já fica esbranquiçada. Quando a pele está hidratada, ela fica azul, da cor da lâmpada. Eu adoro mostrar esse frasco, que a gente tem 2 frascos contendo urina, e à esquerda, uma urina controle, e à direita, a urina de um paciente com porfíria cutânea, o que mostra a fluorescência desse vermelho coral. E é justamente isso que acontece quando a gente fala da acne. Ela fica nessa tonalidade, porque a gente tem a presença dessas porfirinas. Então, olha que interessante, a gente pega aqui, ó,
esse queixo e consegue ver vários pontinhos alaranjados. E esses pontinhos são comedões. São comedões que vão ser extraídos ali na nossa limpeza e mostra essa oleosidade da pele. Ao mesmo tempo, eu vejo essa região mais esbranquiçada. É muito comum essa área da boca estar mais desidratada. E isso a gente consegue perceber na lâmpada. O que é importante que você saiba para que você trabalhe com a lâmpada de forma correta? Ela precisa atingir o máximo de emissão. Então, a gente tem que deixar a lâmpada ligada aí uns 2 a 3 minutos antes de fazer o exame. Um ambiente escuro, na distância adequada e proteja os olhos do paciente. Basta pedir que ele feche os olhos, ao invés dele ficar com o olho aberto. Mas na hora que você quiser que ele veja o que você está enxergando, se você tem a cabine, ele vai olhar para baixo e vai ter um espelho para você demonstrar. Em se tratando, então, desse tratamento, quais são os objetivos? A gente quer remover sujidades, a gente quer que a nossa pele receba melhor os tratamentos, mas eu vou reforçar, a limpeza de pele já é um tratamento. Qual é, então, a frequência que você deve sugerir para o seu paciente? De acordo com a pele dele. Se a pele está mais oleosa, com muitos comedões, talvez seja necessário até de 15 em 15 dias até normalizar. Agora, se a pele já está mais mista, talvez uma vez por mês, uma pele mais seca a cada 2 meses, então é importante que você observe a característica de pele do seu paciente. Importante. Avaliação bem feita, entender que às vezes a limpeza de pele não deve ser realizada de cara. Se a minha barreira da pele está muito desestruturada, se a minha pele está muito fina, muito lesionada, eu preciso gerenciar essa pele antes, revitalizar essa pele antes de fazer a limpeza de pele. Eu só vou iniciar os tratamentos pós-limpeza se eu tenho uma conduta maior para aquele paciente depois de um período de pelo menos 24 horas. E sempre observar o biotipo cutâneo e o pH daquela pele. Tem algumas dicas aqui que eu gosto de trazer dentro dessa tríade amiga que eu falo que é um coração pulsante, onde a gente fala de estruturação dessa pele, antioxidação e de proteção solar. E eu trouxe alguns ativos que podem te ajudar ao longo aí dessa limpeza. Então, vamos ao passo a passo, limpeza de pele, essa arte incrível que você vai dominar agora. A gente vai começar com a higienização. A higienização, ela vai ser feita conforme o biotipo cutâneo desse paciente. Você pode usar um demaquilante se a pele deste cliente estiver maquiada. É importante remover o excesso, né, desses pigmentos e depois entrar com um gel de limpeza, um sabonete, uma emulsão, conforme demanda dessa pele. Paula, como eu vou escolher o sabonete? Conforme demanda da pele. Então, a higienização, ela tem que ser feita dentro daquela condição que a pele demanda. Então, se eu tenho uma pele que está mais sensível, eu tenho que pegar um limpador de pH mais fisiológico, com ativos que ajudem a restaurar a barreira da pele, com ativos que sejam anti-inflamatórios. Se eu tenho uma pele que ela está mais oleosa, eu posso ajudar removendo um pouco essa oleosidade. E aí a gente pode entrar com limpadores de pH alcalino. Ele vai abrir mais o ósseo e remover mais o óleo. E lembrando, esses limpadores, né, esses higienizadores, eles têm que ser próprios para o rosto, porque um sabonete corporal tem características de pH diferentes. E isso também é importante que você fale para o seu paciente, que às vezes ele usa um sabonete de neném em casa para limpar o rosto e não está adequado para ele, porque a nossa pele é levemente ácida e não neutra. Depois que a gente higieniza essa pele, a gente faz o processo de esfoliação. A esfoliação, ela ajuda a remover, diminuir essa espessura, aumenta a penetração desses ativos. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você não pode esfolar, você tem que esfoliar.
Então, você pode usar um esfoliante vegetal, de sílica. A gente não usa mais esfoliante de polietileno sintético, tá? Que é plástico, a gente quer ajudar o nosso meio ambiente. Você pode usar um peeling diamante ou cristal. Cuidado só com a abrasão, com a força que você vai colocar ali para a pele não machucar. Eu amo o peeling ultrassônico, ele é o meu queridinho no processo de esfoliação da minha limpeza de pele. E você pode usar um peeling químico, que inclusive pode estar no sabonete no passo anterior. Você pode usar um sabonete glicoativo, que vai ter uma ação física e química ali dentro daquele agente limpador. Então, isso é possível. O peeling ultrassônico é meu grande queridinho. Eu amo o peeling ultrassônico. E você tem diversos equipamentos hoje que te permitem trabalhar, inclusive integrados neles. Aquelas maletas que tem um pouquinho de tudo que te ajuda muito no processo de limpeza de pele. Ele é um equipamento que emite uma faixa de frequência de 25 a 30 kHz e ele vai ter uma espátula angulada que vai vibrar. Essa vibração, ela vai ajudar aí esse movimento vibratório vai ajudar a eliminar essa sujidade superficial sem lesionar a pele. Então, eu sou muito fã desse peeling ultrassônico. Tem um videozinho aqui para quem quiser ver como que eu aplico esse peeling ultrassônico, que é muito fácil da gente ver. Higienizei, esfoliei, agora a gente vai entrar com emoliente. Muitos me perguntam, Paula, eu vou tonificar antes de fazer emoliência? Eu, Paula, não faço isso. Porque para a gente poder remover a sujidade de dentro da pele, eu tenho que abrir o poro. Então, eu tenho que desestabilizar o pH. E aí, se eu tonifico, eu acabo jogando meio que o produto fora. Deixa para tonificar depois da extração. Na emoliência, você vai usar produtos, você pode usar esse algodão umedecido com produtos em creme emolientes, para abrir esse ósseo. Você pode usar um aquecimento de máscara térmica, vapor, toalha quente. Alguns emolientes já nem necessitam do calor, mas o calor ele é fundamental para diminuir a dor do seu paciente, ou a emoliência com água. Quando que eu não posso usar o vapor ou a máscara térmica? Quando o meu paciente tem melasma, porque aí esse aumento de temperatura pode piorar o melasma. Mas, quando a gente pensa nesses agentes que potencializam, lembrar que a máscara térmica emite um calor seco. Então, o calor úmido do vapor, ele é melhor do que o calor seco dessa máscara. Então, ele ajuda mais nessa emoliência. Eu gosto de deixar o vapor por cima da toalha molhada, porque ele vai aumentar ainda mais essa temperatura e vai deixar essa pele mais umedecida, mais umectada, e vai facilitar o processo de extração. Então, na hora dessa emoliência, você pode colocar aí a emoliência no creme, líquido, faça dupla emoliência nas áreas onde tem mais comedão. Nariz e queixo, geralmente, são essas áreas. E aí você pode colocar um algodão molhadinho ali na trieta, ou se você não quer trabalhar com a trieta, você trabalha com um emoliente sem a trieta, mas faça essa dupla emoliência que vai facilitar na hora da sua extração. E cuidado com aquele paciente com melasma se for usar calor. Na hora da extração, antes da manual, eu gosto muito de fazer a extração a vácuo. O meu equipamento me dá a possibilidade de ter todos esses recursos em um lugar só. Então, eu uso a extração a vácuo antes de fazer a extração manual. Ela não tem 100% de resultado de extração. Então, faça ela e faça a extração manual na sequência. Uma extração correta, ela segue os padrões de biossegurança. Então, você tem que estar protegido com luvas descartáveis, touca, máscara, avental e óculos. Muito cuidado na hora de fazer a extração de uma pústula para aquele conteúdo não voar no seu olho, porque se isso acontecer, você vai ter que tomar as medidas necessárias. Então, eu faço essa extração por sucção, depois eu venho com a extração manual.
Eu, particularmente, tomo muito cuidado com a cureta ou com o extrator, porque dependendo da força você pode machucar a pele. Eu gosto muito de usar no canto do nariz e dentro da orelha. Se o seu paciente tem milho, a gente usa a agulha de insulina descartável. Lembrando que você vai apenas fazer um pequeno furo para remover esse conteúdo seboso e você não pode reencapar a agulha. Lembra das normas de biossegurança. Uma vez que você tirou, acabou, joga a agulha fora. Essa agulha de insulina. Quando eu finalizo a extração, aí sim eu venho com tônico para ajudar a voltar o pH dessa pele. Eu gosto de aplicar o tônico com algodão em arraste, para ajudar a tirar esse sebo e remover aí esse excesso de sujidade que ficou na pele. Após o tônico, eu entro com a alta frequência. A alta frequência é, para mim, imprescindível numa limpeza de pele. É um aparelho que emite uma corrente de alta frequência que, em contato com o gás que está dentro do eletrodo de vidro, vai gerar ozônio, que tem uma ação bactericida e bacteriostática. Eu não fico sem a alta frequência na limpeza de pele. E anoto uma dica que poucas pessoas sabem que vai fazer a diferença na sua conduta terapêutica. Se você tem um paciente acneico, deixe essa alta frequência naquela região por 5 minutos. Sim, 5 minutos. Se esse paciente tem uma acne na região malar, por exemplo, você vai fazer movimentos circulares de 5 minutos naquela região e depois 5 minutos no outro lado. A mesma coisa vale para frontal, queixo e nariz. Paula, mas se ele tiver acne no rosto todo, priorize a ação da alta frequência. Ela vai mudar o seu resultado. Se é uma pessoa que não tem acne tão grave, que tá mais, a pele está mais equilibrada, aí você pode fazer 5 minutos no rosto todo. Olha que incrível as propriedades desse ozônio. Ele é antimicrobiano, antisséptico, germicida, fungicida, vasodilatador, oxigenante e ele diminui a resistência da pele. Então ele vai meio que selar tudo que você fez antes e vai ajudar nessa cauterização aí pós-extração. Eu, particularmente, gosto do método de fluxação, que é esse eletrodo em contato direto com a pele. E eu uso ele em faiscamento direto só quando começa a ter uma lesão que está mais ali inflamada ou que está sangrando. Aí eu venho e faço esse faiscamento direto. Fora isso, eu uso o eletrodo em contato direto com a pele sem gás, encostando ou usando o rolinho. Não sei se você já viu, mas a gente tem um eletrodo de vidro em rolo. Ele ajuda muito na limpeza de pele. Então, aqui são alguns eletrodos que a gente tem. Esse de rolinho que eu te falei não está na foto, mas ele é incrível. E lembrando que a alta frequência é contraindicada em gestantes, pessoas que usam marca-passo e que estejam com câncer ativo. E tudo isso, para você realizar qualquer tratamento, você precisa de autorização do médico. Após a alta frequência, a gente vai utilizar a máscara. A gente vai finalizar com a máscara. Se você utilizar uma máscara calmante que não tenha pigmento, você pode utilizar a fototerapia. E eu gosto muito de usar o LED vermelho e azul para potencializar o efeito dessa máscara. Se a sua máscara tem pigmento, faça ela antes e deixa para fazer o LED depois. Importante você usar uma máscara de acordo com a pele do seu paciente. Se precisa deixar a pele mais calma, use ativos anti-inflamatórios. E muito cuidado com as máscaras muito secativas, porque senão você pode acabar tendo um efeito rebote depois da sua limpeza. A pele vai entender que você tirou tanto óleo que ela vai ter que produzir esse óleo mais rápido e às vezes a pele fica até mais oleosa. Como eu disse, uma das coisas que eu amo para trabalhar na limpeza de pele é a fototerapia. Eu tenho que lembrar que dentro da fototerapia eu tenho um espectro visível pelo olho humano. E essa luz ela vai ser absorvida de acordo com a célula-alvo. Existe um cromóforo para essa absorção. Então, o comprimento de onda vai atingir um cromóforo específico.
e é necessário que essa luz tenha uma energia ou potência suficiente para produzir essa ação. Eu gosto muito de trabalhar com LED, né? A gente está falando de uma onda de energia de baixa intensidade, onde eu vou ter uma fotobioestimulação, eu vou promover estimulação ou inibição de atividades e modular o metabolismo. Eu ajo na célula. E aí eu consigo ter resultados incríveis. Eu gosto muito na limpeza de pele de utilizar o LED vermelho, que tem uma ação anti-inflamatória importante, e o LED azul, que tem uma ação bactericida, bacteriostática e de hidratação. As mesmas contraindicações que a gente pensa aí da eletroterapia estão aqui também. Então, tome cuidado com pessoas, né, com gestantes, pessoas que estejam com processos de infecciosos. Se tiver febre, gente, não dá para tratar, vai embora, depois volta, marca de novo. Doenças que tenham riscos, pacientes com marca-passo, cardiopatas ou qualquer tipo de disfunção que não esteja controlada. Depois de todo esse processo, se você quiser tonificar de novo, tá valendo. Você vai ajudar a restabelecer o pH e vai retirar possíveis resíduos que tenham ficado aí da máscara. E para finalizar, a gente vai orientar a aplicação do protetor solar, com filtro físico e químico, ou só físico, ou só químico, de acordo com a orientação e o tipo adequado para cada pele. A proteção solar, ela é essencial, principalmente se o seu paciente está fazendo essa limpeza durante o dia. De noite, se ele vai para casa, eu não aplico a proteção para justamente evitar de colocar em contato essa pele com agentes químicos. Mas se for de dia e ele vai sair do seu espaço, né? Ou você vai até a casa dele, mas ele vai trabalhar depois, ele vai sair para caminhar, alguma coisa do tipo, a gente precisa orientar com essa proteção solar e a gente vai aplicar o protetor solar. E sempre dar orientações gerais conforme a necessidade de cada paciente.